Saudações, sou Vilma, do Espaço Hematita Natureza, e eu estava aqui agora preparando o espaço e também todo o material que é necessário para os atendimentos de apometria. Nós vamos ter apometria amanhã, né? Sábado, dia 1º de fevereiro. E estava refletindo sobre os atendimentos que nós tivemos essas semanas passadas, inclusive essa semana na terça-feira, outra semana também. E é muito interessante, a apometria é uma prática que nos leva a refletir muito, muito mesmo. Eu estou acostumada com astrologia kármica e apometria já também há um tempo bem longo que eu uso essa prática no espaço. E quanto mais a gente atende com a apometria, mais reflexões eu tenho com a vida, vamos dizer assim. E não é a vida minha, a vida do outro, é a vida de todos os tempos que nós estamos nessa caminhada. E muitas vezes a gente fala no tempo, né? E é interessante, vidas passadas, astrologia, vidas passadas, apometria atende vidas passadas, regressão de memória leva a vidas passadas e tantas técnicas muito boas que nos conduzem a um trabalho profundo de autoconhecimento, né? Porque conhecer o que existiu no nosso passado, que nos impede de caminhar no presente, é muito importante. Eu não sou de enfatizar o passado, mas quando nós temos uma dificuldade e não conseguimos lidar com ela, na maioria das vezes, essa trave está lá num tempo distante. E é nesse tempo que eu gostaria de falar, é desse tempo que eu gostaria de falar. Astrologia e vidas passadas, apometria e vidas passadas. E quando a gente fala em vidas passadas, a gente pensa num tempo, não sei se todos pensam assim, um tempo ali, né? E quando vamos abrindo esses campos de memórias através da apometria, que tem ferramentas maravilhosas que nos conduzem ao espaço-tempo, assim, sei lá se é distâncias, né? A gente vive tudo ao mesmo tempo, mas a distâncias muito longas, muito longas. Essa semana nós tivemos um atendimento bem interessante e é isso que eu queria partilhar com vocês, né? Para que esse questionamento do tempo a gente possa olhar para isso, né? Na abertura do trabalho de uma moça, aparece um vulcão. E é claro que os captadores, de repente, ficam assim, meio paralisados diante de algumas imagens, né, que entram em contato. E eu, como dirigente, cabe a mim ir direcionando para ir entendendo e buscando conteúdo que vai ser trazido para ser trabalhado. E ele dizia assim, tem um vulcão, esse vulcão já apagou e resta apenas essas larvas do vulcão que estão já petrificadas.
Ok. Então vamos buscar aí nessas partes petrificadas qual a parte que nos chama atenção e o que isso está nos mostrando, né? E de repente vem uma parte, um pedaço, né, daquela larva que correu e ali ela cristalizou e esse pedaço é identificado com mais clareza e o foco vai para esse local. Então, é óbvio que com técnicas muito eficientes que nós temos nesse trabalho, que é maravilhoso. Então, vamos ver o que esse pedaço petrificado nos traz. E aí eu fui conduzindo para que esse pedaço dessa larva se comunicasse. E é fantástico porque aquilo foi tomando uma forma e a energia foi se comunicando com o grupo, com o captador, e eu conduzindo aquilo para que fosse cada vez mais claro, né, que fosse tornando cada vez mais claro para que a gente pudesse usar técnicas que a gente tem para a cura dessa memória. E esse pedaço petrificado dessa larva foi tomando uma forma de uma pessoa. Era uma mulher, né? E a gente foi resgatando a forma daquela memória, né? E é muito gratificante isso, porque depois que é óbvio que nós não necessitamos do corpo. Muitas pessoas vão dizer, mas o que tem valor é o nosso espírito, não é o nosso corpo. E a gente sabe disso. Só que enquanto nós estamos na tridimensionalidade, nós somos matéria. E o corpo, para nós, é um conteúdo de identificação de cada um de nós. E quando essa memória que ficou naquele tempo, naquelas condições onde esse vulcão ele veio sem que percebessem, e essa pessoa perdeu a vida ali naquela larva que escorre do vulcão, o choque é grande, o corpo dela foi derretido, mas a memória daquele momento continuou. E são essas memórias que nos procuram na apometria, né? Essa pessoa buscou ajuda, ela não tinha um motivo específico, apenas ela queria passar pela apometria, e de repente aquela larva petrificada se transformou novamente naquela mulher que perdeu a vida ali naquele momento. E as técnicas que nós temos nos auxiliam muito a trazer novamente essa forma corporal, com todos os seus sistemas e órgãos. Nós trazemos aquela memória da maneira que ela era antes do acontecimento, né? Ela precisa disso. A tridimensionalidade precisa dessa forma, e é essa forma que nós, na apometria, devolvemos a essas memórias para que elas se resgatem, né? E foi muito emocionante, sempre é muito emocionante. A gente tem casos assim muito interessantes, e esse foi um caso que chamou a atenção de todo o grupo. Depois essa memória foi resgatada e tem as técnicas que nós usamos, as ferramentas que nós usamos na técnica de
resgate dessa memória, enfim, isso aí é o assunto para outra live. Mas eu queria partilhar com vocês essa coisa do que a gente fala de vidas passadas, né? Muitas vezes nós pegamos memórias que nós não temos nem noção do tempo em que essa pessoa viveu e perdeu a vida em condições assim muito diferentes, muito diferentes. Então a apometria nos traz uma reflexão muito profunda do que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, mais a gente sabe que ainda não sabe nada. É muito interessante isso, porque nem o tempo nós temos noção de onde ele vem, né? E em um caso desse, às vezes a gente pega memórias de 5 bilhões de anos. É muita coisa para que a gente possa entender e elaborar nessa consciência nossa ainda tão, né, limitada de entendimento. E uma coisa muito forte na apometria é a pessoa que vem buscar, ouve a história que ela veio buscar e não aceita essa história. Aí esse conflito aumenta, porque a pessoa acha que ela não fez parte daquela época, daquelas condições, né? E são condições muito primitivas, muitas vezes muito primitivas, né? Tempos, assim, guerras, enfim. Aqui, se for descrever, teria histórias e mais histórias para dar como depoimento, né? Hoje eu queria deixar essa mensagem só esse caso, que foi um caso que chamou bastante atenção de todos nós do grupo, e ver e trazer o quanto é rico, o quanto é além da nossa imaginação, do nosso conhecimento, o que já existiu nas nossas vidas e o que nós ainda somos capazes de fazer para resgatar essas condições e se curar dessas dores, né? Eu vejo essas técnicas assim como uma libertação, né? Por isso que eu digo que esse projeto, tudo que acontece aqui na casa das terapias, o curar curando-se, né? Porque a gente, numa cura dessa, de uma condição dessa, a pessoa se liberta de campos de dores muito profundas, de medos, de traumas de pânico, né? Porque imagina você perder a vida num movimento desse, simplesmente você está num lugar e acontece uma situação dessa. E a dor é muito grande porque a pessoa, quando ela tem um trauma desse e perde a vida dessa maneira, perde a vida não, né? Porque a gente não tem a vida, mas quando ela desencarna numa condição dessa, ela fica presa à tridimensionalidade, porque ela não entendeu, ela não entende que ela desencarnou. E tem técnica na apometria que você mostra para essa pessoa que ela não existe mais naquelas condições, naquele tempo. Isso é feito para que a pessoa aceite que ela desencarnou daquela maneira, entendeu? Então, era isso que eu queria deixar. Agradeço. Olha, tem gente aí me acompanhando, Solange, Luana, legal.
Logo, logo eu volto para trazer mais alguma historinha, tá bom? Beijos em vocês que estão aí me acompanhando e para todos que abrirem esse conteúdo e receber essa informação. Gratidão.